Acabou a nona temporada de The Blacklist, de Lista Negra, e nada mais justo do que mais uma vez, pela última vez por um bom tempo, a gente vir aqui sentar neste novo cenário e comentar o que é que foi tudo que a gente achou desse último episódio, desse final e da temporada como um todo. Então, bora! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e começo o vídeo com aqueles pequenos avisos rápidos, mas que vocês já estão acostumados. Primeiro que ainda não tem data para chegar a nona temporada no Brasil, mas a oitava já chegou, finalmente chegou. Dessa vez a Netflix não furou com a gente e a oitava temporada já está disponível lá no catálogo para vocês assistirem ou reassistirem, e aí depois vocês vão reassistindo meus vídeos também sobre a oitava temporada, fechou? E a nona, por enquanto, não tem data ainda e nem data para começar a décima também, se você já está curioso para essa pergunta. Também vale o aviso que eu ainda estou configurando o áudio do meu novo cenário, então ainda vocês vão escutar um pouquinho de eco, ainda estou aqui com o microfone ridículo na frente da minha boca e vou tentar falar num tom mais baixinho, porque assim minha voz reverbera menos. Entendeu? Por isso que eu tô falando um pouquinho aqui mais contido e com o microfone mais perto da minha boca. Eu estou em processo, estou tentando ter ideias ainda de como resolver isso, tá bom? Estou uma hora melhora. E também vale aquele aviso que vai ter spoilers sobre esse episódio, que é o final de temporada. Então, se você ainda não assistiu, não quer spoiler, toma cuidado com esse vídeo. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Que tal se a gente fizer uma live pra comentar sobre essa nona temporada? Porque quando terminou a oitava, a gente fez uma live e foi muito legal. Então eu queria fazer isso de novo. Vou comentar mais sobre isso pro final do vídeo pra não ficar tanta enrolação aqui nesse comecinho. Mas se você quer uma live pra gente conversar sobre a nona temporada, já vai avisando aqui nos comentários, fechou? Aproveita que você desceu e já se inscreve, já deixa seu like pra não esquecer, porque você vai deixar pro final, você vai esquecer que eu sei. Bom, então já que eu enrolei demais nesse início, eu já quero entregar o que eu achei desse episódio pra vocês, desse episódio final, que pra mim foi muito bom. Eu gostei, foi um bom episódio e tal, um final muito legal, mas deixou a desejar. Por todo o hype que vinha criando, sabe? Pela qualidade dos últimos episódios que vinha crescendo a cada episódio, a cada semana, ficando cada vez melhor. Esse último pra mim foi meio broxante. Só que relaxa, eu vou desenvolver melhor minha ideia e mais pro final do vídeo eu vou explicar pra vocês o porquê. Primeiro vamos voltar ao início desse episódio, né? Até porque eu sei que tem muita gente que assiste os episódios aqui através dos meus vídeos, então vale explicar mais ou menos o que aconteceu. O episódio começou com a continuação do gancho do episódio da semana passada, que foi o Marvin fugindo lá do aeroporto, daquele jeito ridículo, empurrando o Reginald e ninguém conseguiu pegar ele. Então ficou toda uma confusão e o pessoal começou a caçar ele por lá. Só que ele fugiu no meio da multidão, o Reginald e o segurança dele tava procurando, o Demby também tava ajudando a procurar, e aí o Demby junto com o FBI, né, que ele ligou lá pro Harold Cooper e tal, eles em conjunto conseguiram ter uma ideia pra onde o Marvin tava indo, porque ele tinha um avião particular esperando por ele, que ele ia viajar, né, ele ia assumir um pouco do mapa depois de toda aquela situação que ele tava, aquele encontro que ele tava marcando. Então eles foram atrás, chegaram nesse avião, o Marvin já tava lá e conseguiram encontrar o Marvin antes que aquele avião decolasse. Só que quem chegou primeiro lá foi o FBI, não foi o Reginald, e aí o Wrestler entrou no avião e começou a conversar com todo mundo, percebeu, foi muito inteligente, ele muito perspicaz, percebeu um copinho de uísque ali, então sabia que o Marvin tava lá dentro, meteu o louco falando que iam fechar o avião e que vai todo mundo pra fora e não sei o que. Quando o Marvin achou que tava seguro, foi sair e quem que ele encontrou? O Wrestler lá esperando por ele, e essa surpresa que o Wrestler fez foi muito inteligente e me lembrou também um pouco o Reginald, né, que o Reginald que tem dessas de tá à espreita esperando alguém aparecer, né, as pessoas se surpreendem, e o Wrestler fez exatamente isso, coisa que eu já vinha falando há muito tempo, que eu acho o Wrestler parecido em algumas coisas e que ele que deveria ser o herdeiro desse império. Mas não vou ficar repetitivo aqui e falar disso de novo, só queria fazer essa pequena observação. Aí com tudo isso o Marvin foi preso, né, e foi interrogado ali, o Harold querendo interrogar ele, e o Reginald com a Cynthia Panabaker do lado falando, mano, eu tenho que lidar com ele, vocês não vão saber lidar com ele, não é certo, não sei o que, e o Harold teimando, falando que não, que aquele era o certo, que era a única chance de ele conseguir ser inocentado. E, mano, foi tão gostoso o desabafo que o Reginald deu em cima dele, que ele começou a falar, mano, você que fez a sua própria cama, você, a cada dia que passou, a cada chantagem que você aceitou, sem pedir a minha ajuda, sem me procurar, foi você que foi cavando a sua própria cova, né? E agora, por causa da sua irresponsabilidade, é todo mundo que vai pagar, né? É ele que vai pagar. Porque, mano, o Marvin, ele era advogado do Reginald, ele sabia de todo o esquema, ele sabia de muitos podres, de muitos segredos. Se ele colocasse a boca
boca ali no trombone pra caguetar tudo, ia ferrar com muita coisa, tanto com o Reginald, com todo o império que ele construiu, quanto com a Força-Tarefa, com um monte de coisa, ia desmontar todo aquele bem que eles estavam fazendo de prender vários bandidos da lista negra do Reginald. Então foi muito gostoso, sabe, o Harold ter que escutar tudo aquilo, porque, mano, é verdade, velho, eu já tinha comentado isso em outros vídeos, o Harold tá na situação porque ele quis, porque ele poderia ter procurado o Reginald. Por que ele não procurou? Eu entendo ele não ter procurado a polícia, porque ele não sabia em quem confiar lá dentro, né, porque tinham pessoas que poderiam estar lá dentro chantageando ele e tal, mas por que não procurou o Reginald? Se tivesse feito isso desde o início, tinha poupado tanta coisa, sabe? E é óbvio que o Reginald não ia deixar o Harold ser preso, era óbvio que ele ia proteger, sabe? Mas mesmo assim ele decidiu não contar, e agora, por causa da irresponsabilidade dele, os outros que têm que pagar. Não é justo, mas foi o que aconteceu. E o Marvin também não é nada burro, né? Até o Reginald fala, mano, você tem noção do quão inteligente a pessoa tem que ser pra ser meu advogado, sabe? E aí o Marvin justamente não é burro, ele é muito inteligente e sabia que a única forma dele sair dali de certa forma por cima, era oferecer um novo acordo, porque ele conhece todo o esquema do Reginald, conhecia todos os contatos, conhece um monte de coisa, ele podia entregar um monte de coisa, tanto do Reginald, quanto continuar a lista negra que o Reginald estava fazendo, então ele queria ficar no lugar do Reginald. Ele ofereceu esse acordo, não pro Harold Cooper, porque ele não era ninguém para tomar essa decisão, mas pra Cynthia Panabaker, para levar para pessoas mais poderosas, para quem sabe assim, eles prenderem o Reginald, né, que é o mais procurado da lista do FBI, então eles ganhariam uma fama legal por isso, e continuariam com uma nova força-tarefa, ainda prendendo bandidos muito perigosos. Então era só sucesso pro FBI, né? Exceto pelo fato de que o Marvin não é o Reginald, cara. Ele pode até saber os nomes, ele pode conhecer as pessoas, mas ele não tem, sabe, a inteligência, a perspicácia, a conexão, sabe, que o Reginald tem. Ele não tem essas coisas. Não é só você ir lá saber um monte de nome e falar, ó, esse nome aqui, esse criminoso faz isso, esse aqui faz isso. Não, o Reginald não era assim. Ele dava os nomes certos, nos momentos certos, sabia sobre o que falar sobre aquela pessoa, conhecia os podres da pessoa, sabe, ele ajudava de muito mais formas e sabia se aproveitar da situação também. O Marvin não, ele só ia falar, ó, tem um criminoso chamado disso, vão lá, vai prender ele, sabe, não é a mesma coisa, não ia dar tão certo quanto tem dado com o Reginald. E justamente por isso, essa foi uma das coisas que me decepcionou um pouco nesse episódio, porque, mano, só porque ele era alguém que trabalhava pro Reginald e sabia dos nomes e tal, o pessoal ali do FBI, do alto escalão, aceitou isso muito fácil, não era do FBI, provavelmente era alguém do governo, na verdade. Mas eles aceitaram isso muito fácil, cara. Tipo, alguém foi lá e falou, eu vou entregar os nomes pra vocês. Eles falaram, beleza, vamos prender o Reginald? Tipo, foi muito fácil. Pra mim foi muito preguiçoso, na verdade, isso. Até porque o Marvin não era um cara qualquer. Ele matou uma agente do FBI e chantageou um diretor assistente, sabe? Incriminando ele por um outro assassinato. Tudo bem que, na verdade, a Liz, ela já não era mais agente do FBI quando ela morreu, né? Eu acho, mas ela é uma ex-agente, enfim, sabe, ele fez umas coisas muito pesadas, diferente do Reginald, que apesar de muitos crimes que ele já cometeu, até onde minha memória consegue me fazer lembrar, ele não matou ninguém importante, um governador, um agente, nada assim. Ele mata normalmente outros criminosos. Me lembrem aí de algum nome que ele já tenha matado que não era uma pessoa criminosa. Nunca aconteceu. Era sempre alguém que tinha uma certa culpa. Não estou dizendo que é o certo, que é pena de morte, tem que matar bandido bom, bandido. Não estou falando nada disso, mas estou falando pro contexto da série, as coisas que o Marvin fez foram muito piores, né? Tem um peso muito maior do que as coisas que o Reginald fez, pelo menos no meu ponto de vista. Que eu sei que vocês já devem estar comentando aqui que eu tô puxando do saco do Reginald, e tô mesmo, mas não deixa de ser verdade. Pelo menos isso rendeu uma coisa muito, muito boa de novo, que foi a conversa do Reginald com o Marvin Gerard, que vamos combinar que estava muito na cara que o Reginald, com todos os poderes que ele tem, com todas as conexões que ele tem, ele é muito inteligente, ele nunca ia tentar invadir uma prisão federal para matar o Marvin, não importa, sabe, o quão importante era que isso acontecesse, ele nunca ia fazer isso. Então tava na cara que o plano dele, desde o início, era fazer o Marvin sair da prisão e pegar ele nessa saída de alguma forma, que foi exatamente o que aconteceu. E foi muito bom ver a hora que o Marvin entrou lá na sala, e aí o Reginald já saiu com a arma no pescoço dele, foi surpreendido de novo, né, tinha sido pelo wrestler, agora pelo Reginald, que foi o que eu falei, né, que são surpresas ali parecidas, e aí a cara de medo dele se cagando, se borrando nas calças, porque o Reginald encontrou ele de novo, e dessa vez algemado, com a arma apontada pra ele, mano. O Marvin sabia que ali já tinha acabado pra ele, não tinha mais o que fazer, ele perdeu a guerra. E aí o Reginald começou a esculachar o Marvin também, mais uma cena, nossa, que delícia que foi de assistir, que o Reginald falando que eles não eram a
iguais, que o Marvin ele nunca foi parceiro, ele era funcionário, ele trabalhava para o Reginald, o que é verdade. E que uma nova força-tarefa com o Marvin nunca seria tão boa quanto a força-tarefa do Reginald e tal, porque eles são muito diferentes, ele nunca vai ser igual ao Reginald e não sei o quê. E, mano, eu concordo pra caramba, sabe, com essas falas do Reginald, porque o Marvin, ele é muito inteligente, sabe? Ele manja de muitas coisas ali e tal, mas ele é só um advogado. Com todo respeito aos advogados e advogadas que estiverem me assistindo, não tem nada a ver, não tô menosprezando não, acho uma profissão incrível, inclusive. Mas pro contexto aqui da série, né, se for comparar um com o outro, o Marvin é só um advogado. Ele não criou tudo isso, quem criou foi o Reginald. Todo esse império do crime, toda essa ideia saiu da cabeça do Reginald, do concierge do crime. Porque o Reginald sem o Marvin conseguiria ter criado tudo isso com outro advogado que fosse tão bom quanto ele, que ele fosse treinando e que eles fossem crescendo juntos. Mas o Marvin não teria criado tudo isso sem o Reginald. Ele não acharia um outro criminoso tão bom e tão inteligente quanto o Reginald para criar tudo isso. Não tem como, sabe? Porque o Reginald ele tá sempre 10 passos à frente, ele sempre tá muito adiantado, ele sempre tá pensando em todas as possibilidades do que pode acontecer de bom e de ruim. E vejam só, né, que tem uma prova nesse próprio episódio, porque o Reginald, ele teve uma traição, né, de um amigo, de um parceiro dele há muitos e muitos anos atrás, que tinha roubado muito dinheiro dele e que normalmente ele mataria por causa dessa traição. Mas ele deixou vivo porque a filha desse cara que traiu ele estava estudando direito. E ele tinha certeza que por ela se formar em direito, ele poderia se aproveitar disso um dia. E olha só, ele estava certo de novo. Esse dia chegou, essa mulher é uma juíza, pelo que eu entendi, e graças a ela o plano do Reginald conseguiu dar certo para ele chegar até o Marvin. Então, você percebe quanto o Reginald pensa lá na frente, coisa que o Marvin não faz. Tanto que ele foi surpreendido 2 vezes só nesse episódio. Uma pelo Wrestler e outra pelo Reginald, porque ele não tá nem perto da inteligência que o Reginald tem. E essas falas do Reginald eu até entendo que pode ter parecido arrogante, tipo, ele ficou se achando, sabe? Ele cresceu, ele falou, eu sou foda, e você nunca vai ser igual eu, todas as coisas que eu construí, que eu fiz, que você só trabalhava pra mim, pode parecer arrogante? Pode, e foi, inclusive. Mas o Reginald, ele alcançou uma posição que ele pode ter essa arrogância, e que não é uma carteirada que ele costuma fazer com frequência. Mas nesse contexto, nesse momento ali, cara a cara com uma pessoa que se diz igual a ele e que tava tentando passar a perna nele pra ficar no lugar, mano, o Reginald tinha todo o direito de falar as coisas que ele falou, porque ele alcançou aquele posto. Ele tá há décadas construindo tudo que ele construiu. E até porque se a gente for comparar arrogância por arrogância, o Marvin também é muito arrogante. Porque quando ele tava lá na prisão, ele encontrou com um assassino lá, que era um ex-ajudante do Reginald e tal. Ajudante não, mas um ex-contratado, um ex-parceiro ali, né? Uma pessoa que trabalhava com ele. Que quando ele reconheceu o Marvin, ele falou, não é você e tal, não sei o que. Me ajuda com uma ideia, que é isso, que isso, que aquilo. E aí o Marvin ajudou ele, aí ele falou, então você é o Marvin, né? Você pode apostar que eu sou. Tipo, ele já começou a se achar, porque ele deu um conselho ali de advogado que, mano... Tá, qualquer advogado um pouquinho bom saberia disso, sabe? Então, ele não tem esse culhão todo, sabe, essa criação toda, sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer? Ele não criou tanta coisa assim pra se colocar numa posição de ele é o melhor de todos, porque ele é bom, só. Então, arrogância por arrogância, eu acho que o Reginald não tá numa posição que ele pode ser. O Marvin, não. Entenderam a diferença? E o Reginald é tão bom em tudo que ele faz que ele conseguiu o que ele queria, mais ou menos, e ele ajudou as outras pessoas a conseguirem o que elas queriam também. Porque, né, pra quem não assistiu o episódio, ele teve esse encontro com o Marvin, mas ele não matou o Marvin, ele deixou o Marvin vivo pra que ele tivesse tempo de conversar com os juízes e tal, e fazer todo um acordo pra o FBI aceitar o acordo com ele, o governo também. Com esse acordo assinado e tudo bonitinho, eles liberaram o Harold Cooper como inocente para só depois o Marvin ser morto. E aí o Reginald conseguiu o que ele queria e o Harold também. Então, se o Reginald tivesse ido com sangue no olho e matado o Marvin ali, ele teria prejudicado outras pessoas que ele gosta, inclusive a Agnes. Coisa que é óbvio que ele jamais deixaria acontecer. Só que o Marvin, não é que ele matou o Marvin, ele entrou na mente tão pesado que ele deixou a única escolha pro Marvin se matar. Porque ele falou, mano, eu vou te dar uma chance que você não deu pra Elizabeth King. A chance de você se despedir das pessoas que você gosta e de você escolher uma morte muito rápida e indolor do jeito que você quiser, né? Você tira a sua própria vida. E aí o Marvin, mas se eu não fizer isso? Ai, nossa, que delícia que foi ele ter perguntado. Porque aí o Reginald falou, aí eu e você juntos vamos descobrir o tamanho da escuridão que tem no buraco do meu coração que foi criado desde a morte da Elizabeth King. Uma coisa assim, ele falou, cacetada, mano, mas nossa, que pancada que ele deu com essa fala, que foi tão, sabe, poética e profunda e triste e pesada ao mesmo tempo, sabe, porque a gente vê
na fala do Reginald a dor que ele tá sentindo, tanto pela morte da Elizabeth King, quanto pelo ele tá ali com a pessoa responsável ali na frente dele e ele sabe que ele não pode agir com a emoção porque ele vai prejudicar outras pessoas. Então a relutância dele em não agir naquele momento, justamente por causa do medo no que ele pode se transformar caso ele faça aquilo, né? Que é uma coisa que a Mercy já tinha comentado também, a Witch tinha perguntado, né, umas coisas assim, uns episódios atrás. Então, sabe, ele vinha relutando contra isso e ele não queria chegar nesse ponto, mas que ele estava disposto a chegar se fosse a única saída. Então ele deu essa opção pro Marvin, que acabou aceitando porque ele sabe que o Reginald ia fazer ele sofrer demais. Então ele foi lá, escolheu uma morte rápida, deu um tiro na própria cabeça. E fica um pequeno parênteses aqui, mano. Que atuação do James Spader, como sempre, né, na verdade, mas que atuação excelente do James Spader, principalmente nesse momento, o jeito que ele falava, sabe, o peso que ele carrega na fala, no olhar, o jeito que ele olhava pro Marvin, que trazia todo aquele misto de sentimento dentro dele. Mano, excelente essa atuação. E aí também eu achei uma coisa muito legal aqui nesse episódio, porque o Marvin, ele se matou, né? E suicídio é uma coisa séria, né? E principalmente nos tempos que a gente tá vivendo, que é uma coisa que vem crescendo muito, doenças mentais, psicológicas e tal. E eu achei muito legal que no final do episódio eles colocaram uma mensagenzinha ali, falando que se você conhece alguém que tá passando por problemas, ou se você tá, pra ligar pra um número lá, pra buscar ajuda e tal. Foi muito rápido e foi só no final do episódio, mas considerando o tempo que a gente vive, eu achei que foi importante eles pelo menos terem mencionado isso, porque outras produções poderiam simplesmente ignorar, tipo, é uma coisa que aconteceu na série. Mas isso pode se tornar gatilho para algumas pessoas, então ter essa mensagem no final eu achei que foi bem importante, até porque essa morte do Marvin foi bem pertinho do final. Então se alguém chegou ali, chegou até o final e acabou vendo essa mensagem. E eu queria dar um parabéns aqui também extra à equipe de legenda, que fez a legenda desse episódio, né, para quem assistiu legendado aí pelas internets da vida. Nesse finalzinho, na tradução na hora da legenda, eles não colocaram o número dos Estados Unidos, colocaram o número do Brasil, né, que é 188, que é o do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, valorização à vida, que é um número importantíssimo que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para quem tem pensamentos ruins e tá passando por muitas dificuldades e tal. Então eles tiveram essa sensibilidade, sabe, de colocar o número do Brasil na legenda para nós do Brasil que estamos assistindo. Eu achei muito importante também, então fica aqui meu parabéns para quem teve essa ideia e para quem executou também. Então, com tudo isso, as coisas meio que se resolveram, né? O Harold Cooper foi inocentado, a força-tarefa se mantém, porque o acordo do Marvin criaria uma nova força-tarefa e essas pessoas seriam dispensadas e redistribuídas. Mas com a morte dele, então a força-tarefa se mantém, o Reginald continua ajudando a galera e tudo fica como sempre foi, mais ou menos. O que muda um pouquinho é que no finalzinho do episódio o Reginald falou que ia passar uns dias fora, né? Que ele ia levar as irmãs, a Witch e a Mercy, pra casa delas e tal, ia passar uns dias longe de toda essa bagunça pra meio que se recompor. E a equipe da Força Tarefa foi fazer uma homenagem pra Liz lá no túmulo dela no cemitério, porque era o dia do aniversário, entre aspas, né, de 3 anos da morte da Elizabeth King. E naquele momento a gente teve uns discursos ali bonitos e tal, já vou falar disso, mas a gente teve despedida de 2 personagens que não voltarão pra próxima temporada, que é o Aram e a Alina Park, infelizmente. O Aram, principalmente, infelizmente, muito mais por causa do Aram do que por causa da Alina. Mas o Aram, o personagem dele falou que precisava de um tempo de tudo aquilo, de se afastar um pouco e viver a vida um pouco e curtir um pouco mais e pedalar por aí e tal, e dar uma espairecida e sair um pouco daquela bagunça. Então ele vai sair. E a Alina Park também, a desculpa da personagem, que ela estava grávida. Vejam só vocês, como muitos já tinham aí suspeitado nos comentários dos vídeos anteriores, falando que era provavelmente aquelas enxaquecas que ela estava tendo e náusea e tal, era uma gravidez, e vocês estavam certos, parabéns. Mas eu tenho que dizer aqui, o meu papel de chatão do rolê é que eu também achei isso muito preguiçoso pra uma desculpa pra Alina Park sair. Porque, mano, beleza, a gravidez, ela causa enjoo, a gente sabe disso. Eu nunca tinha ouvido falar que ela causa enxaqueca, mas beleza, vamos colocar aqui que deve causar também e tal. Só que, cara, gravidez não é um negócio assim tão difícil de detectar. Pode acontecer, eu fiz vários testes e deu todos negativos e mesmo assim eu tava grávida. Tudo bem, mas é exceção, sabe? Eu achei muito preguiçoso eles alimentarem um negócio por muitos e muitos episódios das enxaquecas, das crises, gatilhos e isso e aquilo, que ela não pode ir pro campo. Ela não fez, você tá me dizendo que ela não fez um teste médico que comprovasse, que mostrasse ali no exame de sangue dela que ela tava grávida? Era tão difícil assim descobrir isso?
ela demorou tanto tempo assim pra descobrir, sabe, uma coisa séria que tava deixando ela de fora do trabalho, que era algo importante pra ela, né, de fora do campo, e ela não chegou a... Porque ela tinha consultado médicos, né? Ela tinha feito avaliações pra poder ser afastada, pra tentar voltar, pra ver se tava tudo bem com ela, por que aquelas coisas estavam acontecendo, que já estavam acontecendo há muito tempo, e era só por causa da gravidez. Sabe, não, eu deixei passar, porque não é algo tão grave, mas eu achei que foi muito preguiçoso essa desculpa. Eu acho que na real mesmo, eles não quiseram imitar a desculpa da Samar, porque a Samar ela ficou doente, começou a ter uns problemas de cabeça e se afastou pra poder tratar. E ali na Park, eu acho que eles começaram com essa ideia, tipo, mano, ela tá tendo umas enxaquecas, a gente vai dar uma desculpa em cima disso pra ela poder sair, porque já devia estar acordado que ela não voltaria pra próxima temporada. Mas aí foi chegando perto e falou, mano, tá igual a história da Samar, velho. Não faz sentido ela sair pra se tratar também. O que tá acontecendo com essa equipe? Vamos dar uma desculpa diferente. E aí enfiaram uma gravidez na menina. Eu não acho que era a melhor escolha. Eu acho que dava pra ter criado uma nova história. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito, até porque a Alina Park, apesar de eu ter aprendido a gostar dela nessa temporada, não é uma personagem que, oh meu Deus, vai me fazer falta. Não é. E diante de tudo isso, nesse mesmo momento ali no cemitério, eu tenho que destacar aqui também o emocionantíssimo discurso do Demby. Cara, que sensacional. Foi uma atuação impecável do Hisham Tawfiq, que é o ator que faz o Demby, né? Que ele contando ali uma memória que ele tinha da Liz quando ela era criança, que ele lembra da risada dela, que ela tava jogando futebol na escola e tal, e ele foi lá com o Reginald assistir, e que deram muita risada, que ela se machucou, e não sei o que, aconteceu várias coisas, e ele contando aquilo, e as lágrimas descendo, sabe, de emoção, de choro, de tristeza, porque a Liz não estava mais entre eles, só que ao mesmo tempo feliz, porque era uma memória feliz. Então, tipo, mano, que atuação perfeita que ele teve nesse momento, cara. E aí eu pergunto para os criadores aí de The Blacklist, vocês viram o que acontece quando vocês dão espaço para bons atores e boas atrizes? A gente ganha cenas como essa, cenas incríveis, sabe, com momentos bem emocionantes. E vocês deveriam dar mais espaço para os outros atores, não só para o James Spader, que a gente já sabe que é brilhante. A gente quer ver os outros brilhando também, então eles deveriam ter um pouco mais de espaço. Não criar histórias paralelas necessariamente, que não tem tanta importância, mas criar histórias que eles mereçam, sabe? Uma coisa grande, que a gente se importe com eles. Que dá, eu gosto dos personagens, eu acho que dá pra criar histórias melhores pra eles também. E aí terminou a temporada, né? Teve apenas um pequeno gancho pra história da 10ª temporada, que foi o Marvin, antes de ele se matar, né? Quando ele tava saindo da prisão, ele tinha encontrado um cara lá, né? Que era um assassino e tal, e ele caguetou o Reginald. Ele contou pra esse assassino, falou, mano, o Reginald não é seu amigo, ele trabalha com a FBI, foi ele que te dedurou. E ainda deu uma lista de outros criminosos, que possivelmente o Reginald também dedurou, e esse cara vai atrás dessa galera pra eles se unirem, criarem a sua própria organização e tentar derrubar o Reginald, contando pra todo mundo que ele tá macomunado ali com o FBI e tal. Então vai ter toda essa história, acredito que esse vai ser o plot ali da 10ª temporada, uma caçada ao Reginald, mas dessa vez não o FBI caçando, e sim os criminosos. Parece um pouco repetitivo, né, porque a gente já teve o Neville Townsend, já teve o Alexander Kirk, já tem a ver agora o Marvin Gerard, já Mr. Kaplan, sempre alguém, até a própria Elizabeth King, sempre alguém indo atrás do Reginald. Só que agora eu acho que é um pouco mais interessante porque é uma organização, não vai ter ninguém fora do comum, vai ser uma organização, criminosos que um dia já foram aliados dele, assim como todos os outros que eu acabei de citar, mas um dia já foram aliados dele, e agora é uma organização que vai atrás dele, como se fosse a polícia, né? Ele foi muito procurado pela polícia, agora ele vai ser procurado por essa galera. Então, pode sair coisa boa daí. Mas vou contar pra vocês que, assim, um plot desse, pra 10ª temporada, 10 anos, cara. São tantos anos que você já gastou todas as principais cartas que você tinha, sabe? De grandes criminosos, de grandes histórias que você poderia dar de rivalidade. E aí chega na 10ª temporada você criar uma dessa. Pode até sair uma coisa boa daí, o que eu espero que saia, inclusive. Mas fiquei meio assim, sabe? Falei, mano, acho que não era o momento. Era o momento de dar uma coisa grande pra encerrar a série. Porque seria bom terminar agora antes que comece a ficar ruim de novo. Agora sim, chegou no momento que eu queria falar pra vocês, né? Por que eu achei esse episódio broxante, decepcionante, que eu comentei no começo do vídeo e tal? Deixa seu like, se inscreve aí, não esquece. Porque, mano, a primeira coisa de tudo, o que aconteceu nesses 2 anos da morte da Elizabeth King até a volta do Reginald na vida dele, que a gente não viu? A gente viu o passado de todo mundo, não com detalhes, mas a gente viu coisas sobre o passado de todo mundo. A única pessoa que a gente não viu nada é só o protagonista da série. Não faz sentido, cara. Por que não mostraram? Sabe, a gente viu o passado do Demby, do Harold Cooper, da Alina Park, do Wrestler, todos os ótimos episódios do Aran, todas as ótimas histórias. Do Reginald a gente só sabe do momento que ele tava indo embora ali depois da morte da Elizabeth King, que ele tava no carro, que o Wrestler foi atrás deles e tal, que até sofreu um acidente. E só...
Sabe, a gente viu ele comentando que ele quase morreu, a gente viu ele comentando que as irmãs lá salvaram a vida dele, né, que deram um novo sentido pra vida dele, a gente viu ele comentando as tretas dele com o Dembe, né, porque eles estavam muito tretados, a gente viu eles falando sobre a treta que eles tiveram lá em Brasília, a caixa que ele deu pro Dembe, e, tipo, dane-se, sabe? A gente ficou a ver navios, eles não explicaram nada disso pra gente. Cacete, mano, não é possível, sabe? Não é possível. Não são coisas que você empurra pra próxima temporada, porque não é, tipo, o mistério da identidade do Ed. Não é. São pequenas coisas que são importantes, mas que você criou nessa temporada. Essa temporada, a nona, era a temporada de falar do passado dos personagens, né? Aquele buraco de 2 anos que teve do final da 8ª pro início da nona. A nona temporada era pra falar disso, tanto é que falou, só que só dos outros personagens. E aí do Reginald, que a gente precisava ver pra conseguir encaixar todas as peças do passado dos outros personagens, a gente não fica sabendo. Ah, não dá, mano. Eu não acreditei. Porque o episódio começou, eu fui levando, deu uns 5, 10 minutos ali, eu falei, cacete, não falou nada do passado do Reginald, não é possível que eles não vão falar. E eu fui assistindo, esperando por isso, e não falaram nada. Mano, é surreal o quanto essa série consegue acertar e errar tanto ao mesmo tempo. Mas beleza, tá? Se fosse só isso, ok, eu ia falar pra vocês, pô, não gostei disso, mas vamos relevar, porque esses últimos episódios foram todos bons e tal, foi uma boa temporada, pra uma série que está há 9 anos no ar, não é tão fácil, sofreu baixa no elenco, então vamos relevar essas coisas. Mas qual que era? Pergunta pra vocês e vocês vão saber me responder, eu acho. Qual que era o plot, qual que era a frase tema dessa temporada, né, que tava no pôster? Alguém vai ter que pagar, certo? E aí a gente assiste 22 episódios de uma nona temporada e ninguém pagou. Ou melhor, pagou, mas não pagou o preço que devia, sabe? O Marvin morreu, beleza. Mas, cara, não com a morte dele não condiz. Eu tô me exaltando e o balde deve estar piorando, que deve estar dando mais eco, né? Mas, enfim. O Marvin, ele fez muita coisa, cara. Ele merecia uma morte. Eu tô falando aqui no contexto da série, tá, gente? Ficção, não sei o quê. Mas ele merecia uma morte muito mais sofrida. Porque ele matou a Elizabeth King. Ele matou ninguém menos do que a pessoa mais importante na vida do Reginald. Ele matou a pessoa que era a razão para o Reginald ter construído esse império nos últimos 30 anos. E aí ele tem carta, sabe, tem um passe livre pra ir embora e escolher a própria morte e se matar, e tipo, não tem nenhuma vingança. A temporada inteira foi sobre a vingança do Reginald e chega na hora ela não acontece. Não é possível, não é. Eu tenho que rir, não é possível, cara. Foi toda uma temporada de caçada, sabe? O Reginald procurando alguém, mano. Tem alguém que é responsável, desconfiou do Dembe, desconfiou de um monte de gente. E vamos atrás. Alguém é responsável. Uma caçada gigantesca de 22 episódios pra quando acontece, não acontece nada. Ah, nossa senhora. Era só uma frase, sabe? Uma frase, era um tema da temporada. Alguém vai ter que pagar e ninguém pagou. Mano, sabe? É que assim, eu sei que pagou, eu sei que o Marvin morreu e tal. Mas é como eu senti assim: alguém me deve R$1 milhão. Ah, eu vou pagar o Luke, como é que eu vou fazer? Eu vou pagar um pastel e um caldo de cana pra ele, que é muito bom, inclusive, mas não vale R$1 milhão, sabe? E a pessoa paga um pastel e um caldo de cana e sai, valeu, tamo kit. Não tá. E pior de tudo, né, que ele teve uma morte indolor, né, do jeito que ele escolheu, ainda pôde se despedir, teve todo... Pra mim, saiu praticamente impune, saiu barato pra ele isso. Mas como se não bastasse, antes disso, ele ainda ferrou com a vida do Reginald, que bem feito, porque deveria ter matado o Marvin antes. Mas por causa disso, ele voltou pra prisão, né, pra poder pegar as coisas dele e tal, e antes de sair, foi lá e caguetou o Reginald ferrando com a vida dele. E foi embora, sabe? Tipo, não, mano, nossa senhora, velho, ele ganhou muito essa guerra contra o Reginald. O Reginald não ganhou não, quem ganhou foi o Marvin, certeza. Então esse episódio, ele teve umas cenas tristes, uns discursos bons, uns momentos emocionantes e tal, mas, mano, não foi o suficiente, sabe? Precisava de mais, precisavam entregar pelo menos o que eles prometeram. E isso porque eu nem quero entrar no mérito aqui da identidade do Reginald, né? Da verdadeira identidade dele, que não deram nada nesse final pra gente. Nada. Pra não dizer que nada, eles deram um 0,1 ali, que foi o Dembe falando na memória dele, que eles foram assistir Alice quando criança, e ele ouviu a Elizabeth King rindo, e ele confundiu, achando que era o Reginald que estava rindo, porque a risada deles era muito parecida, e ficou um momento meio família, e o que reforça o grau de parentesco muito próximo entre eles dois, né, de ter essas similaridades e tal, na personalidade, no jeito, mas ainda assim é muito pouco, não é o suficiente, cara, não deram nada, sabe, nenhuma diquinha,
Ah, mano, porra, velho, não, nossa senhora. E é por isso, meus blacklisters favoritos, que eu precisava fazer uma live, porque esse vídeo sozinho não é o suficiente pra desabafar o quanto eu preciso desabafar sobre esse final, sobre as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei, e falar de mais coisas das temporadas também, porque você sempre me lembra algumas coisas que eu esqueci de falar no vídeo. Então, deixa aqui nos comentários agora, o vídeo já chegou no final, não tenho mais nada pra dizer. Só me contem aqui embaixo se vocês querem uma live, né, que eu faria provavelmente na semana que vem já, não sei o dia, mas eu avisaria no meu Instagram, então é importante me seguir lá, porque se eu decidir fazer a live, eu vou avisar lá primeiro. Aqui a live vai chegar do nada. Então, me sigam no Instagram e me falem aqui nos comentários, o link do meu Instagram tá na descrição, tá? Por isso que eu apontei pra baixo. Mas deixa nos comentários se vocês querem uma live e, claro, me falem o que vocês acharam desse episódio. Vocês ficaram com essa sensação também? Ou, de repente, vocês gostaram pra caramba, sabe? Aproveitaram mais do que eu? Me conta aqui nos comentários, não sai do vídeo sem se inscrever, tá? Então clica aqui nessa bolinha, vem ver outro vídeo que tá aqui, ó, se você quiser ir lá rever, todas as críticas aqui dessa 9ª temporada tá nessa playlist aqui em cima, onde também estão as críticas da 8ª temporada, que já está disponível lá na Netflix. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, até a live e valeu!